Boa tarde a todos. Com muita satisfação, estamos aqui abrindo um novo ciclo de conferências que vai se estender pelo mês de julho, intitulado Os Poetas pelos Poetas, e cuja abertura será feita pelo poeta e acadêmico Carlos Nejar. Antes de abrir propriamente o ciclo, né, com a apresentação do poeta, eu gostaria de comunicar a todos os nossos próximos eventos. Cinema na ABL, dia 2 de julho, quarta-feira, às 18 horas, Giovanni Improta, dirigido por José Wilker. Música de câmara na ABL, dia 3 de julho, na quinta-feira, às 18 horas, Fernanda Cano ao piano, David Chu, violoncelo, e participação especial da soprana Juliana Franco. Neste ciclo, que ora se inicia, teremos a conferência de abertura a cargo de Carlos Nejar, A Épica do Instante e a Infância do Futuro. Os demais palestrantes, pela ordem, serão no dia 17, a próxima terça-feira, como temos jogos de Copa do Mundo, não teremos o nosso ciclo, tá? Então, no dia 8 de julho, próxima terça, não haverá ciclo. No dia 15 de julho, Paulo Henriques Brito. No dia 22 de julho, Alberto Pucheu. E encerrando o ciclo, dia 29 de julho, Geraldo Carneiro. Hoje, Carlos Nejar vai falar sobre a épica do instante e a infância do futuro. Carlos Nejar é poeta, ficcionista e crítico literário, nascido em Porto Alegre. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais de Direito na PUC do Rio Grande do Sul, em 1962, com aperfeiçoamento jurídico na Universidade de Lisboa. Recebeu a mais alta condecoração de seu estado natal, a Comenda Ponche Verde, e do estado de Minas Gerais, a Grande Medalha da Inconfidência, em 2010. Autor de 40 livros de poesia. Entre eles, Célesis, o livro inaugural, O Campeador e o Vento, Canga, O Poço do Calabouço, Árvore do Mundo, Aquém da Infância, Elsa dos Pássaros, Sonetos do Paiol. Autor de 4 livros de ensaios, entre eles, Escritos com a Pedra e a Chuva e a História da Literatura Brasileira, que está entrando numa 3ª edição. Escreveu 11 novelas e romances, desde um certo Jacques Nathan até O Poço dos Milagres e a engenhosa Letícia do Pontal. Também na área da ficção no público infanto-juvenil, recebeu o prêmio Monteiro Lobato da Associação de Críticos Paulistas por Era um Vento Muito Branco e Zão, de 1999. Foi contemplado com 16 prêmios nacionais. A partir de 71, Prêmio Nacional de Poesia Jorge de Lima, Prêmio Fernando Quinalha da UBE, Prêmio Jorge de Lima da UBE por Os Viventes e Prêmio Machado de Assis de Romance da Biblioteca Nacional para o Rio Pampa em 2000. O mais recente, o Prêmio Mário Quintana da UBE 2008 pelo seu livro Canções. E foi publicado em 2011 pela editora Leia a 3ª edição de seus Viventes, um trabalho a que ele se dedica há mais de 30 anos, uma espécie de comédia humana em miniatura. E seus mais recentes trabalhos são Contos Inefáveis, de 2012, e o romance A Negra Labareda da Alegria, de 2013. O escritor é traduzido em muitos idiomas, também tem sido estudado nas principais universidades do Brasil e do exterior. Vamos, então, ouvir agora Carlos Nejar falar sobre a épica do instante e a infância do futuro. Por favor. Eu quero
agradecer a apresentação de Antônio Carlos Sequim, que tem uma concisão luminosa. E tudo o que ele diz e tudo o que ele fala não passa de um determinado horizonte, porque ele tem a exatidão das coisas. E no meu caso, ele teve a generosidade, que é uma coisa que escasseia. Eu quero saudar aqui os meus confrades da academia, um por um, que aqui estão, começando por Nélida, minha companheira de 40 anos, desde os começos. Murilo Melo Filho, Alberto Venâncio Filho, Bechara, o nosso grande gramático, Arnaldo Nisquet, Cícero Sandrone, Alberto Costa e Silva, o nosso Prêmio Camões, e também a presença aqui de Murilo de Carvalho. E Antônio Torres, que agora estou vendo, nosso querido amigo, e outros amigos aqui, como Vilaça, como o Adriano Espínola, como Maria Beltrão, como Luciano Saldanha, e o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, que também nos honra, que é o João Ricardo Moderno, e tantos amigos que estão aqui a me ouvirem a falar a respeito da criação. Eu nem digo apenas da poesia, porque a linguagem é o que nos distingue. Eu fiz um trabalho, mas eu vou lendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, eu vou colocando coisas à margem. Como dizia o nosso Mário Quintana, é bom a gente sempre escrever à margem dos livros. E eu estou colocando as coisas à margem da fala. Eu pus como epígrafe um verso de Goethe. 100 cavalos cinzentos fazem um cavalo branco. Eu estou vendo o Silvio Black aqui, que eu não mencionei, e outros que eu, por acaso, não tenha mencionado, que se sintam mencionados. Para Jorge Guilhem, o poeta espanhol de linguagem e poesia, tudo conflui para um rigor mediante a depuração e a intensificação dos meios expressivos. E se a ficção para Unamuno não carece de argumentos, o poema carece de ossos, nem que sejam ossos de vento. O poeta é o historiador da infância, e o ficcionista é o poeta de uma história cheia de infâncias. E eu me lembro aqui de um livro do nosso Arnaldo Nisquet, A Pedagogia de Machado de Assis, onde há uma frase de Machado que ele fala que nós passamos por muitas infâncias. E eu não esqueço disso, porque é da infância que o poeta trabalha. Diz Valéry que a prosa anda e a poesia dança,
Mas há um instante em que a poesia e a prosa dançam a mesma música, quando são alcançados pelo ato mágico do mito, que faz com que o homem arroste o tempo, exercite a liberdade e revele os arcanos memoriais de uma comunidade. E a metáfora, seja na poesia, seja na ficção, pois convivemos com ela, mesmo sem repararmos, a metáfora, repito, é o instrumento de lucidez, uma espécie de relato da imaginação. E a citação não é minha, é de Cassiano Ricardo. Imaginar, escreveu ele, é desenhar, é criar figuras pelo espírito. E é interessante que nós que trabalhamos com a palavra sabemos que nada é novo. Todorov diz isso, tudo é o velho inventado. Mas se nós somos capazes de inventar, é porque nós somos também inventados pelos nossos sonhos. E a criação é isso, a capacidade de o sonho nos inventarem, a ponto até de, às vezes, a gente se perguntar se somos nós que escrevemos ou se foi um outro, como dizia Borges, um outro que escreveu. Porque nós podemos parecer, aos que nos conhecem, muito tangíveis, tocáveis, visíveis, mas o que nós escrevemos, se não nos transcende, não tem sentido algum. Novalis, ele tinha uma frase que sempre me tocou. Ou tudo é mágico ou não existe. Nós vivemos num mundo, dentro da criação, mágico. E nós temos que ter a coragem de reconhecê-lo. Porque a realidade não nos basta. Se a realidade nos bastasse, nós ficávamos com ela. Mas como nós temos a possibilidade de imaginar, nós podemos entrar em novos mundos, em novas dimensões. E a linguagem é isso. A busca de beleza é um processo lógico. Quintana, por exemplo, imagina um hipopótamo com alma de anjo. Como poderia convencer-nos, diz ele, de sua angelitude? Mas no mágico, tudo é possível. Falamos com o anjo e esquecemos o hipopótamo. E quantas vezes nós temos que esquecer o hipopótamo? Me pediu o nosso querido Sequim que eu entremeasse com algum poema. Eu vou citar um poema que eu fiz nos meus estimados vivos. É um trecho. Eu, no correr da minha fala, vou citando trechos. Foi difícil.
Foi difícil habituar-me a viver só no túnel. Esperava uma lâmpada ou algo que de repente iluminasse. Mas o túnel tinha suas preocupações, metamorfoses, e habitava ali meu lar sobrevivente, com ar, alguma rarefeita esperança, pão, água, morte, amor nenhum. Meus estimados mortos, cheguei a viver por misericórdia, como um móvel na parte da sombra. Cada dia era um passo vacilante no desconhecido, um passo furtivo, neutro, semi-desperto, porque a outra parte dormia em mim, no túnel, por toda a extensão do silêncio. Fui tantas vezes um pobre animal, marcando a convivência com os dias em velho calendário. E eu nada mais sabia de mim. A natureza vai se despindo das naturezas, a árvore das árvores, o túnel dos túneis. Vez e outra recebia pequenas comunicações com o mundo, mas o mundo não se importava com o túnel, estava noutro e maior, interminável. Eu não vou desenvolver aqui a teoria do túnel. Essa teoria já foi tão desenvolvida. Começando por Sábato, continuando de outra maneira por Kafka, ou por Borges, cujo túnel era o labirinto. Eu vou continuar esse trabalho falando da fonte da linguagem, que é metafórica. Porque a palavra primitiva contém alta voltagem poética, já que a palavra se torna coisa e a coisa palavra. Por isso, Ezra Pound, seguindo a lição de Fenelosa, adverte: a poesia realiza inconscientemente o que as raças primitivas realizam inconscientemente. E esse voltar à infância dos povos é um tornar a infância do futuro que é descoberto pelo ato mágico da palavra. Nós, quando vemos quadros de um Picasso, por exemplo, nós sentimos ali o primitivo. Nós, quando vemos um quadro de Klee, nós vemos ali o primitivo. Porque Klee, mais do que ninguém, sabe trazer no desenho o mistério da infância. Portanto, para mim, o poema, como o romance, habitam na mansão da linguagem. Eu não me preocupo com o gênero. Eu me preocupo com a linguagem. É o gênero que determina a linguagem. E a teologia é parte da literatura fantástica. Nós, poetas, muitas vezes trabalhamos a teologia. Mas, mais do que a trabalhamos, é a imaginação teológica que nos trabalha. Nós podemos até cultivar o poema, o romance, o teatro, o ensaio, porque a poesia abrange o universo, e nela tudo é linguagem. Ao abordar realidades não visíveis, recupera a memória oculta do mundo e das coisas, inclusive o divórcio moderno entre as palavras
e as coisas, além de ser natural propriedade comum, viabilizando até o espanto da intensidade e a simultaneidade expressional, conforme pretende Diderot em Jacques, o fatalista, com tudo escrito ao mesmo tempo. Borges, no Aleph, anota que tudo pode ser visto de uma só vez e as ações ocupam o mesmo ponto no espaço. Não importa. Importa que a juventude é algo que se descobre. E a infância do futuro é a plenitude da maturidade, como um rosto que a natureza apenas dá acabamento vivendo. Alguém pode perguntar por que o título Infância do Futuro? Primeiro porque nosso projeto e da minha geração, e há vários poetas da minha geração, entre eles, por exemplo, Marcos Ascioli, que não está aqui, há também outros poetas, o nosso querido Ivan Junqueira, que infelizmente não está aqui, e vários outros, na nossa geração, assistiu o espetáculo de que havia uma pedra no meio do caminho de Drummond. Drummond descobriu a pedra. Drummond sentiu o acontecimento. A nossa geração tenta deslocar essa pedra do caminho. Porque nós não aceitamos que continue esta pedra no caminho da história. Cada poeta tem a sua posição. Depois de Drummond veio João Cabral, que trabalhou a educação pela pedra. Ele quis que a pedra entranhasse a alma. Mas, na nossa perspectiva, não bastava. Porque nós sempre sentimos que a pedra é o homem. E que nós precisávamos dar rosto, nome, a estes seres que estão à margem e que são pedras no meio do caminho da história. Esse trabalho é um trabalho épico. Eu fiz isso e tenho feito há mais de 30 anos com meus viventes. Porque há muitos seres que precisam ter rosto, precisam ter nome e precisam ter voz. Um dos primeiros poemas que eu me lembro ter feito, eu tinha lá os 17, 18 anos, em Porto Alegre, e a vida vai se impondo em nós. Não somos nós apenas que nos impomos à vida. A vida é maior do que nós. É tão maior do que nós que nem percebemos. Eu fiz, e eu vou dizer um trecho desse poema, que fala das pedras. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem, mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra, na eternidade de pedra. Um sol compreendeu o homem,
era fogoso e de pedra. Menino não como os outros, menino feito de pedra. Braços, só braços e mãos, na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram? Com seu destino de pedra. Que procuravam os homens na eternidade de pedra? Eram hálitos de aurora, luz florescendo caverna, eram só pedra. Talvez fonte, vento, folhagem sobre montanhas, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças, relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Rostos ocultos no sono, barcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar, eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra. Os homens eram de pedra. Na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mas pedra, os homens eram pedras. Lábios de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Vento de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Noite de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Os homens eram pedras. Os homens eram as pedras. Eram as pedras eram as pedras. Obrigado. Muitos se perguntam qual a diferença entre poesia e ficção. Nós aqui temos até uma grande romancista, que é Nélida. Temos outros autores aqui também importantes, como Antônio Torres, que eu estou lendo um livro dele sobre o sequestro e estou sendo sequestrado. O debate a respeito se confunde com a história da literatura. Todo poema é composto de fala. Também é ficção. Edmund Wilson e Coleridge negam qualquer distinção fundamental entre poesia e prosa de ficção, chegando a afirmar que onde quer que num poema se encontre a narrativa, haverá ficção na poesia, e vice-versa. Lezama Lima salienta que, ao sentir claro, escreve prosa, e ao sentir escuro, escreve poesia. No sentir escuro, claro, tudo é linguagem, basta. Lembrando que o ato poético se estabelece sem precisão de prova, com encantamento. E o que nos leva também no poema, no romance, é um diálogo mais amplo de cultura, com todos os períodos e formas, já que a realidade se esforça muito para imitar a ficção, segundo Balzac. E a ficção, completamos, esforça-se por imitar a poesia. Outro dia, eu assisti aqui, nesta mesma sala, uma conferência brilhante de Rosisca, falando sobre Clarice Lispector. E ela mencionou que o melhor livro de Clarice, e eu concordo, é Água Viva. E é uma frase que ela disse e eu fui buscar no texto de Clarice, que me toca profundamente. Sou doente da condição humana. Sou doente da condição humana. Nélida conheceu bem Clarice também. Eu tive esse conhecimento. Foi um privilégio. E até para um senso de humor indispensável, ela me deu a dedicatória mais incrível que eu recebi na minha vida. Anejar
com admiração, que identifico comigo e tão burro quanto eu. Porque nós discutíamos a respeito do estruturalismo e de todos aqueles ismos que avassalaram a nossa teoria literária. Aliás, nós somos tomados por toneladas de teorias, mas o que vige é o texto vivo. E quanto mais nós lermos e buscarmos no texto vivo a verdadeira criação, mais nós aprenderemos o mistério da criação. Porque sem intuição não existe leitor e não existe crítico. Não interessa se o autor é poeta, se o autor é romancista, se o autor é ensaísta. Interessa que ele tenha a intuição do texto. As teorias não nos levam a nada, a não ser toda uma terminologia complicadíssima. E era sobre isso que eu falei certa vez lá no Rio Grande, com Clarice. E ela me disse, eu não entendo nada disso. Eu disse a ela, eu também não entendo. E ela chegou à conclusão que eu era tão burro quanto ela. Mas essa burreza foi profética na minha vida. Porque há pessoas tão inteligentes, mas tão inteligentes que não sabem o que fazer com a inteligência. A inteligência não serve para nada. Eu conheço alguns, inclusive entre os meus familiares, que tiram sempre as melhores notas, mas não sabem o que fazer da vida deles. Porque a criação nos dá outro tipo de inteligência, que é a inteligência do abismo. É essa doença da condição humana, que nós não aprendemos no colégio, não aprendemos nas universidades, aprende-se sofrendo. Bakhtin, que é tão mencionado, e eu, quando estive a última vez em Paris, eu comprei vários livros dele e, sobretudo, o estudo que ele faz de Rabelais. E toda aquela literatura medieval com a carnavalização. Bakhtin distingue a epopeia do romance. A epopeia lida com categorias de um mundo completo, acabado, segundo ele, e o romance reflete as tendências de um processo de criação, seu movimento dinâmico. Mas isso Bakhtin observava a respeito da época tradicional, já ultrapassada, jamais em relação a uma nova época, a do futuro. E aqui eu explico, meus amigos. Eu, quando comecei postulando uma nova época, eu ouvi de certos críticos isso. Não, a época já terminou. A época é aquela época com tempo, espaço, a época antiga.
Entretanto, dentro da minha perspectiva, a épica não terminou, porque a épica é sempre nova. Nós é que fazemos as coisas, não são as coisas que nos fazem. E a partir da pedra do meio do caminho de Drummond, nós percebemos que era preciso construir alguma coisa nova. Porque é difícil continuar poetas como Drummond, como Cabral, como Jorge de Lima, que trazem algo substancial para a criação. E eu percebi, talvez por instinto, porque nós não sabemos a medida de nossas possibilidades. Eu descobri que a épica acompanhava o tempo. Que a épica hoje é a épica do instante que está passando. Não é de um tempo acabado, em que Homero relatava os fatos heróicos, mas é um tempo que está vivo, é um tempo que continua. E dentro dessa perspectiva, Jorge de Lima, por exemplo, é um poeta épico, sobretudo em Invenção de Orfeu. Ezra Pound é um poeta épico. T.S. Eliot é um poeta épico. Porque o tempo é o que está sucedendo. Eu, quando cheguei à Vitória e casei com Elsa, que foi o grande ponto da minha vida depois de Deus. E eu sempre digo que sem Elsa eu fico sem mim. E é verdade. Eu caminhava pela beira do cais de Vitória. E ali eu comecei a ver os personagens da Idade da Aurora. Eu queria fazer uma rapsódia que se chamou Idade da Aurora ou Fundação do Brasil. Eu tentei inventar o Brasil na linguagem. Mas para inventar o Brasil, eu precisava de personagens. Então nasceu Brasílio, que se uniu à Columba, que é a pomba, o espírito. E dessa união nasceu o futuro. Mas eu havia já escrito uma boa parte da Idade da Aurora sem saber aonde ia o poema. E um dia eu tive um sonho. Eu vi um livro. E no livro estava escrito futuro. Aí eu percebi o nascimento de futuro como resultado da união entre Basílio e Columba. E desenvolvi a história de futuro junto à morena palavra, que deu nascimento a João Serafim, o João que verá o fim das coisas. João Serafim tinha uma águia branca, chamada Bélia. E assim eu desenvolvi este texto que eu chamo de rapsódia. E eu fui muito levado pela beleza de Vitória, pelo novo amor que chegou na minha vida, por todas essas coisas que entram dentro da linguagem e não saem mais.
Daí, para mim, a visão épica é a visão do personagem futuro. Isto é, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, porque o poeta tem o sentido originário de vate, profeta. Se a nossa criação não tiver uma dose de profecia, não terá a possível duração. Nós, muitas vezes, encontramos os nossos personagens a posteriori. Eu, por exemplo, num romance meu, porque o romance me nasceu depois dos 40 anos, eu era poeta já conhecido, e me veio uma coisa que eu chamo a memória do esquecimento. Eu esqueci a maioria dos meus poemas que eu sabia decor. Me reunia com amigos em serões para dizer poemas, porque a poesia nasceu para ser dita. Quando nós dizemos o poema, não apenas os olhos acompanham, mas também os ouvidos são como olhos. Mas o romancista em mim, que eu nunca pensei que fosse, nasceu dessa memória do esquecimento. Coisas antigas, coisas de ancestrais, coisas da infância, que começaram a tomar medida dentro da minha criação. E assim eu escrevi vários livros de ficção. O último que eu escrevi é A Vida Secreta dos Gabirus, que saiu pela Record recentemente. E eu tive o espanto de ver um jogador do México se tornar, de repente, gabiru. Porque a arte do gabiru é a arte de morder. Como eu tive uma experiência a respeito de um cão. Num romance, eu descobri um cão na rua, abandonado, rafeiro, e Nélida sabe o que é o amor de um cão. É um amor novo, uma coisa estranha. E eu, então, descrevi este cão que eu descobri na rua. E vocês sabem que 2 meses depois, Elsa encontra um cão igual, negro, rafeiro, que estava sendo maltratado na entrada do supermercado de Guarapari e pegou para criar. Então, há várias coisas que nós criamos e, de repente, depois nós percebemos, nós vemos. Eu não vou me alongar muito. Eu estou ao lado aqui do meu querido Sequim, que está me vigiando o tempo. E nós temos que cuidar, porque o nosso Machado diz que primeiro nós enterramos o tempo, depois o tempo nos enterra. E eu não quero isso para mim. Eu teria muita coisa a dizer. Mas eu vou terminar esta palavra com um poema. Um poema Camões, que é um dos meus viventes. É impressionante, eu publiquei a 3ª edição
dos meus viventes e, de repente, surgiram mais 300 viventes. Eu não sei mais o que fazer com eles ou eles fazer comigo. Agora é só encontrar. Luís Vaz de Camões. Não sou um tempo ou uma cidade extinta. Civilizei a língua e foi reposta em cada verso. E a fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. Amei a pátria injustamente cega como eu num dos olhos. E não pôde ver-me enquanto vivo. Regressarei a ela com os ossos de meu sonho precavido. E o idioma não passa de um poema salvo da espuma, igual a mim, bebido pelo sol de um país que me desterra. E agora me ergue no convento dos Jerônimos o túmulo. Quando não morri, não morrerei. Não quero mais morrer. Nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera. E a razão que não me dás, eu crio. Jamais pensei ser pai de tantos filhos. Obrigado. Nós agradecemos a palestra de Nejar, que, fiel ao título do ciclo, título geral, né, Os Poetas pelos Poetas, com a sua sensibilidade, evocou vários poetas, de Jorge Guillén inicial até Homero, encerrando também com a sua própria criação. Eu recordo aqui que em Guillén, logo no início da palestra, Nejar destacou o rigor. E, curiosamente, já em 1947, um jovem poeta, João Cabral de Melo Neto, pensou um verso de Guillén como epígrafe da sua psicologia da composição. E o verso é o seguinte: rigoroso horizonte. E a poesia, como Nejar apontou, talvez seja isso, né? Perseguir aquilo que sempre se escapa, que é o horizonte, mas nem por isso abdicar do rigor nessa busca do impossível. Nosso conferencista falou do poeta como um historiador da infância. E eu me permitiria até um pequeno adendo, dizendo que, além de historiador, o poeta talvez fosse, ou sobretudo, historiador da infância, no sentido da fabulação da história, né, da história imaginada, para além da história referencialmente comprovada. E isso me remeteu à epígrafe de Manuel de Barros, a epígrafe que o poeta criou para as suas memórias, que é a seguinte: tudo que não invento é falso. Né? Tudo que não invento é falso. Nejar também destacou a voz comunitária, né? A questão da infância na poesia homérica, congregando os mitos primordiais, até então dispersos difusamente na oralidade, e devolvido à comunidade pela própria raiz da história, a história sendo inventada e forjada a tal modo que, talvez, arriscando um pouco, pudéssemos até supor que a Grécia foi uma dádiva de Homero, né? A partir da fabulação do poeta, o povo se reconhece naquele discurso que finalmente dá consistência ao que era uma matéria volátil, né? A matéria da oralidade, a matéria dessas vozes dispersas.
Nejar também enfatizou a poeticidade da ficção, e sendo ele um autor de obra poética tão vasta e importante, acenou também para um aspecto menos estudado da sua produção, que é o discurso ficcional. Sendo que, para os que não conhecem ainda, né, a ficção de Nejar, sendo bom de se assinalar que essa prosa de Nejar, ou essa ficção, é carregada de alta voltagem da literariedade, esgarçando categorias como enredo linear, relações de causa e efeito, né? E mesmo caracterizações verossímeis dos personagens em prol das cintilações da linguagem, em prol das fulgurações poéticas do poder da palavra, como se o enredo fosse subordinado, né, a essa pujança verbal e não o contrário, né, não estivesse comandando aquilo que se vai ler. O nosso conferencista evocou o seu projeto maior na área da reinvenção de uma épica contemporânea. E aqui eu me refiro, evidentemente, aos Viventes, um projeto a que ele se dedicou por mais de 30 anos. Eu não sei se está concluído, porque a cada nova edição, né, surgem outros Viventes, uma efetiva obra em progresso, em sua terceira edição, com 540 páginas. E sobre esse livro declarou o crítico Pedro Lira que o livro é um autêntico painel poético da humanidade e não por acaso se inicia com Adão e Eva, né? Um juízo também corroborado na introdução de Ivan Junqueira, nessa terceira edição. E em seu compromisso com a eternidade, que é o compromisso do Nejar, da vitória contra a morte pela força da palavra, temos aí um leitmotiv, né? Um tema que sempre retorna na poesia dele, sem combinarmos nada. Você escolheu aqui um poema, né, do Camões, em que ele proclama a sua perenidade, e eu também gostaria de encerrar esses breves comentários com a leitura de um pequeno poema, de um soneto de Carlos Nejar, e esse soneto também proclama a vitória contra a morte pela força da palavra, e com esse soneto eu encerro esses breves comentários. E se chama Sem Estrela. A morte ia comigo, e eu com ela. E vi o seu ridículo vestido, o andar desajeitado e sem sentido, o rosto com penteado de donzela, sendo tão velha, velha no ruído de suas meias e sapatos de eras. Então não resisti e me ri dela. Caçoava de seus gestos confundidos e desta sisudez que nada espera, mas sabe que na vida um só gemido pode fazê-la emudecer. Insisto em rir de sua passagem sem estrela, sem grandeza nenhuma, e se resisto, é porque está em mim quem vai vencê-la. Então, antes de encerrar a sessão, eu quero lembrar que o ciclo continua no dia 15 de julho, com Paulo Henriques Brito, falando sobre a poesia sintética de Emily Dickinson. Até lá, está encerrada a sessão.